Bom dia, irmãos. Vamos continuar nosso estudo em Filipenses. Pedir para os irmãos abrirem lá no capítulo 2. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 12 e vamos até o versículo 18. Diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Vamos orar e nós continuamos. Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã que o Senhor tem nos concedido, com saúde, Senhor, aqui na sua presença, cultuando ao teu santo nome, Senhor. Te damos graças, meu Deus, pela vida do irmão Vitor, que trouxe a mensagem agora de manhã. Que essa mensagem possa ficar nos nossos corações, meu Deus. O Senhor possa estar abençoando cada um aqui, dando discernimento para entender a sua palavra, Senhor. Me abençoando agora, Senhor, que vou trazer a sua mensagem, meu Deus, que possa falar da sua vontade somente, Senhor, que minhas falhas não atrapalhem nada e que os irmãos possam receber isso, Senhor, e o seu Espírito trabalhe no coração de cada um aqui, para que nós possamos ser cristãos melhores, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados, Senhor, por tudo aquilo que te agrada e que nós temos na nossa vida, e que possamos, então, com arrependimento, mudar tudo aquilo que fere, Senhor, a sua santidade. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço oração. Amém. Bom, irmãos, semana passada a gente começou o capítulo 2 aqui de Filipenses. A gente viu que o apóstolo Paulo estava feliz com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos demonstravam alguns frutos. No versículo 1, né, ele fala que alguns irmãos, que aquela igreja, na verdade, né, ela mostrava que tinha uma comunhão no Espírito, entranháveis afetos, compaixões, consolação, né, conforto. Só que ele fala, a gente entende que em algum momento ele ficou sabendo de algumas distensões que estavam acontecendo ali na igreja, de algumas brigas, já estava uma falta de unidade. Então ele fala: eu vejo vários frutos em vocês, entretanto, né, eu quero que vocês completem a minha alegria e que vocês então usem esses frutos para poder buscar a unidade, né, em Jesus Cristo. E aí ele fala então a forma que eles deviam fazer para poder buscar essa unidade. Ele começa com várias exortações. Ele fala para não fazer nada por contenda ou por vanglória, não se atentar cada um para o que era seu, né? E ele dá um exemplo que é o nosso exemplo máximo, que foi o foco da mensagem da semana passada, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo teve essa posição, esse sentimento de humildade, onde ele, estando em forma de Deus, não fez questão de estar nessa glória, de estar em forma de Deus, fez semelhante aos homens, se humilhou, morreu, né? E depois ele foi exaltado soberanamente por Deus. E ele fala que chegará o dia que todo o céu, toda a terra vai confessar, toda língua confessará o nome do Senhor para a glória do Deus Pai. Então foi aqui que nós terminamos na semana passada. E hoje ele continua essas exortações. Ele continua com base, né, no principal ponto que ele estava exortando aqueles irmãos, que era a unidade. Aqueles irmãos precisavam buscar uma unidade, deixar de fora as contendas que estavam acontecendo. E com foco nisso, ele continua essa exortação. Hoje nós vamos estar dividindo nosso texto na parte onde Paulo fala para aqueles irmãos desenvolverem a salvação dele, para que aqueles irmãos sejam luzes no mundo e para aqueles irmãos se alegrarem, assim como ele, no serviço e no sacrifício
ao Senhor. Então, no versículo 12, ele fala: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A gente precisa ter em mente aqui que a continuação desse capítulo ainda traz luz ao exemplo de Jesus Cristo, né? Então, o exemplo de Cristo aqui é o que permeia todo esse assunto, toda essa exortação do apóstolo Paulo. E aí ele fala: de sorte que, tanto, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ou seja, vocês seguem a minha orientação, né? Quando eu estava aí, passei pela igreja de Filipe, vocês seguiram as minhas orientações. Vocês seguiram os ensinamentos de Deus que eu deixei para vocês. Mas agora, na minha ausência, eu peço que vocês continuem fazendo esta mesma coisa. Continuem, né, dando ouvidos aos ensinamentos e vocês então sejam obedientes à palavra de Deus. Ele fala: assim como vocês têm feito isso, operai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo exorta aqueles irmãos a eles operarem a salvação deles, né? Em algumas traduções está desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Primeiro, o que Paulo não está dizendo aqui, né? Ele não está ensinando que a salvação é pelas obras. Pelo contrário, ele fala para que aqueles irmãos trabalhassem com a salvação deles, uma salvação que eles já tinham recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, algumas seitas, algumas heresias usam esse texto querendo, de alguma forma, aprovar uma salvação pelas obras, né? Como se aqueles irmãos precisassem trabalhar para conquistar a salvação, né? Conquistar a justificação, e não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A salvação ela é dada por Deus, e eles precisavam trabalhar com algo que Deus já tinha dado para eles, né? Então, não está falando de conquista da salvação. O que Paulo está dizendo é que, uma vez que essa salvação for recebida, uma vez que vocês são servos do Senhor Jesus Cristo, agora vocês precisam viver isso, demonstrar isso diariamente. Então, quando ele fala para aqueles irmãos desenvolverem a salvação deles, operar a salvação deles com temor e tremor, eles precisavam colocar em prática aquilo que Paulo tinha ensinado, aquilo que a palavra de Deus ensinava para eles, né? Então, eles precisavam produzir frutos. Lembrando, como eu falei para os irmãos, que o foco do apóstolo Paulo aqui é a unidade daquela igreja. Aquela igreja está tendo brigas, algumas contendas, e focando nisso, eles precisavam, então, desenvolver a salvação deles. Amadurecer ela, né, colocar em prática, produzir frutos de acordo com a obra que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida deles. A gente viu o exemplo que ele deu de Jesus Cristo antes, né? Jesus Cristo ele foi obediente até a morte, né? Obediente até a morte. E aqueles irmãos precisavam ser obedientes que nem Jesus Cristo foi. Ele fala para aqueles irmãos fazerem isso com temor e tremor. Não significa medo, né? Algumas pessoas terminam linkando isso, né? A palavra temor, tremor com um certo medo. Mas, na verdade, ele está falando aqui de reverência, respeito e seriedade diante de Deus. Então, ele deu o exemplo máximo aqui do Senhor Jesus Cristo, que viveu neste mundo, cumpriu a vontade de Deus. E agora, uma vez que nós temos ele como exemplo, nós devemos desenvolver nossa salvação com reverência, com respeito, com seriedade. Isso é um ponto importante para nós aqui, irmãos. O quanto nós respeitamos a Deus, o quanto nós tememos a Deus. Deus, ele é, né, o Senhor das nossas vidas, ou pelo menos devia ser. Deus, ele é aquele pelo qual nós mais devemos prestar respeito. É o único que nós adoramos. E o quanto nós realmente temos demonstrado temor diante desse Deus. Respeito, reverência. Porque muitas vezes, e é isso que acontece quando nós pecamos, nós estamos claramente mostrando uma irreverência a Deus. Mostramos que nós não tememos a Deus. Quando nós cometemos um pecado na nossa vida, um pecado que talvez seja difícil de nós tirarmos, e nós recorrentemente cometemos esse pecado, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, acredito que sim,
Mas muitas vezes você sabe que você vai cometer um tal pecado, sabe que aquilo ali é errado, mas você já está acostumado com aquilo ali, e aquilo passa na sua cabeça, não tem problema. Eu sei que Deus, ele está vendo, eu sei que isso é pecado, mas eu vou continuar fazendo. Isso mostra uma total falta de respeito e de temor pela palavra de Deus, né? Isso é um grande problema. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. A gente precisa aqui trabalhar para que aquilo que Deus nos deu possa frutificar, possa ficar evidente aqui nas nossas vidas. E fazendo isso por causa da reverência que nós temos diante de Deus, do respeito, do temor que nós temos por Deus. Então, não é por medo que eu faço algo. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu faço isso porque o meu Senhor, o qual eu respeito e temo, ele manda que eu faça. E Paulo fala para aqueles irmãos, então, fazerem isso, para aqueles irmãos desenvolverem a salvação dele com temor e tremor. E ele explica, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele fala algo importante aqui, que nós já vimos outras vezes aqui na carta aos Filipenses. Paulo, ele consegue colocar, e que ele tem esse discernimento de entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Paulo, ele novamente coloca aqui a importância de nós, né, termos a responsabilidade de servir a Deus e de nós fazermos aquilo que é certo, e coloca em contraponto a soberania de Deus, como colocando que se não for Deus nos dando a condição, nos dando o poder de fazer isso, não adianta nós nos esforçarmos, que não vamos conseguir. Então ele fala novamente sobre isso, mostra novamente isso para os irmãos. Deus, ele é soberano. E por Deus ser soberano, vocês precisam temer e tremer diante dele. Porque Deus é soberano e está sobre todas as coisas, vocês precisam ter temor sobre ele. E é por isso que nós, irmãos, precisamos pensar seriamente nisso, pensar seriamente em fazer a vontade de Deus. Porque nós precisamos mostrar que nós de fato somos servos de Deus. Entender que aquilo que nós temos de tão valioso que é a salvação foi dado por Deus. O poder de nós podermos fazer isso ser demonstrado em nossas vidas com frutos, boas obras, boas práticas, é dado por Deus. E quando você escolhe voluntariamente não fazer a vontade de Deus, você está simplesmente colocando um poder que Deus colocou em você e desprezando esse poder. Deus te deu condições de fazer a vontade dele. O irmão Vitor citou agora há pouco, né, que a gente está tendo um estudo de tarde e nós estamos falando acerca do pastorado, né, do episcopado. E como muitas pessoas hoje, o pastorado é um exemplo melhor para se dar, mas em relação a várias coisas na vida da igreja. Mas como as pessoas muitas vezes deixam de servir a Deus, deixam de assumir responsabilidades, deixam de fazer certas coisas com a ideia de que eu não estou pronto para isso. Eu não sou apto para isso daqui. O apóstolo Paulo conseguia fazer isso, Timóteo conseguia fazer tal coisa, mas eles conseguiam porque, né, eles tinham o dom, o poder para poder fazer isso, eles colocavam as boas obras em prática e tudo mais. E usa isso como desculpa. Então, já que eu não consigo, eu não sou assim, eu vou deixar de lado. Não vou buscar ser um pastor, não vou buscar servir na igreja, porque eu não estou apto para isso. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos exorta e nos fala que Deus nos dá a capacidade de servi-lo. Que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ele está dizendo que Deus coloca em nosso coração o querer servir a Ele e Deus coloca o seu poder para que nós possamos servir a Ele. Para que nós possamos colocar em prática os frutos do Espírito. Então, se você almeja algo na palavra de Deus, na obra, se almeja ser alguém útil, alguém que realmente participa da vida da igreja, saiba que Deus, ele te dá condições disso. Né? Mas como o texto nos mostra, a soberania de Deus não exclui aqui a responsabilidade humana. Você precisa usar disso, usar desse poder que Deus te dá para que você coloque em prática isso.
Você que precisa decidir fazer isso. Você que precisa correr atrás, ler sua Bíblia, orar, né, e desenvolver a salvação. O apóstolo Paulo está exortando isso a esses irmãos. Nós temos o melhor exemplo, o Senhor Jesus Cristo. E ele foi obediente até a morte. E nós precisamos fazer a mesma coisa, desenvolver nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que nos dá a condição disso. Versículo 14, ele continua: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, como é que aqueles irmãos iriam desenvolver a salvação deles, de acordo com o temor que eles tinham de Deus? O primeiro ponto que ele coloca aqui é: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Lembrando, esse é o foco do apóstolo Paulo para aquela igreja. Aquela igreja estava tendo murmurações, talvez um com os outros, né? Irmãos murmurando acerca de outros irmãos, e contenda entre aqueles irmãos. E ele fala que uma forma de vocês, então, desenvolverem a salvação de vocês, de mostrarem temor, né, a Deus, é vocês fazerem todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmurações aqui são reclamações constantes, né? Muito fácil de nós cairmos nisso. É uma falha que eu tenho, irmãos, que eu preciso melhorar muito. Sou uma pessoa muito reclamona. A Isabelle sabe, né? A Isabelle é a que mais sofre com isso. A gente reclama muito, né? Reclama do outro, reclama de Deus, reclama de nós mesmos, reclama de situações adversas. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Quando a gente olha um exemplo, né, muito claro sobre isso, é o povo de Israel lá no deserto, né? Chega a ser irritante, às vezes, você ler as histórias da Bíblia e ver como Israel era um povo chato, murmurador, nada estava bom para eles, né? E o quanto Deus reprova isso. E Deus pesou a mão naquele povo por causa da murmuração. Então a gente precisa se policiar quanto a isso, né? Parar de reclamar. A gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Porque nós estamos aqui hoje, estamos bem, de saúde. Muitas vezes a gente reclama muito no trabalho, mas nós temos um trabalho que Deus nos deu. Nós reclamamos muito da nossa família, mas nós temos uma família que Deus nos deu. Reclamamos da igreja, mas temos uma igreja verdadeira que Deus nos deu. Então, a gente tem muitos mais motivos para agradecer e não para murmurar. E contendas, discussões, rivalidades, divisões, coisas que uma coisa puxa a outra, né? Geralmente, quando se tem contenda, quando se tem um sentimento de rivalidade, de discussões, de divisões, que os textos aqui de Filipenses deixam bem claro que em algum momento aquilo estava acontecendo ali, você passa a reclamar bastante, né? Então, se eu tenho um sentimento de rivalidade contra o outro, tudo que o outro faz me irrita e eu reclamo, né? Se tiver divisão, a gente vai ouvir murmurações dos dois lados, né? O pastor já deve ter lidado com pessoas brigando e muito provavelmente ouviu reclamações dos dois lados, né? Porque uma coisa está muito ligada à outra coisa. Então, aqueles irmãos, eles precisavam desenvolver a salvação deles, mostrando temor ao Senhor. E o primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui, que é o principal, que ele está querendo trabalhar com aqueles irmãos, é: fazei tudo sem murmurações nem contendas, né? Então, irmãos, se a gente quer ter uma igreja saudável, a gente precisa ter uma igreja que agradece a Deus, uma igreja que não murmura e que evita, né, as contendas, foge das contendas, foge das divisões. Se eles fizessem isso, no capítulo 15, no versículo 15, ele fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, se aqueles irmãos, eles passassem a fazer as coisas sem murmurar, passassem a fazer as coisas sem contenda, eles seriam pessoas irrepreensíveis e sinceras. E irrepreensíveis é o quê? É você olhar para o que é alguém que é irrepreensível, né? Por exemplo, um pastor, para ser pastor, ele precisa, né, ser provado e ser irrepreensível. É você olhar para a vida daquela pessoa e não ver manchas, não ver coisas que vai ferir o testemunho dele, que vai ferir
né, a relação dele com Deus, né? Não vai ofender Deus de alguma forma. E se aqueles irmãos fizessem isso, eles então seriam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Eles já eram filhos de Deus e já eram tornados inculpáveis porque Cristo levou sobre eles a culpa, né, na cruz. Entretanto, se a gente, nessa condição de filho de Deus, onde nossas culpas foram derramadas no Senhor Jesus Cristo, vivemos como se isso não tivesse acontecido, isso é uma afronta ao nome de Deus, né? Isso é ferir a santidade de Deus. Então a gente precisa viver como pessoas que tiveram a culpa tirada, né? Precisamos viver como pessoas que servem a Deus verdadeiramente e que não têm uma vida que desagrada a Deus. Não tem uma vida que desonra o nome do Senhor. Ele fala aqui, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Então ele faz um contraponto aqui, né? Ele coloca aquilo que o cristão deve ser em contraponto com aquilo que o mundo é. Ele coloca aqui que essa geração é a geração corrompida e perversa. É o mesmo termo que ele usa, inclusive, para o pessoal de Israel, né? É uma geração corrompida e perversa. E essa é a nossa realidade, né? Nós estamos aqui, né, hoje e o nosso mundo em volta é de uma geração corrompida e perversa. É de uma geração que não quer fazer a vontade de Deus. É uma geração que desagrada a Deus. É uma geração que não serve a Deus, serve ao diabo. Está jogado, sendo escravo do pecado. Entretanto, nós vivemos no meio desta geração. Jesus Cristo, quando ora a Deus, ao Pai, ele fala, Senhor, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, né? Ele fala dos discípulos, mas que os livre do mal. Ou seja, Deus ele não quer necessariamente que nós, né, simplesmente, eu estou no meio de uma geração perversa, qual que é a resolução? Eu vou morrer, né? Então, que Deus me leva para que eu saia daqui. Não é o que Deus quer para nós. Deus quer que nós, no meio dessa geração perversa, sejamos astros no mundo. Que nós sejamos luz neste mundo aqui. Era isso que Jesus Cristo queria dos discípulos quando ele fez aquela oração ao Pai. Eu quero que vocês guardem ele do mal. Eu não quero que o Senhor tire eles daqui, porque eles vão ser muito, muito úteis aqui. Vão fazer a vontade de Deus aqui. Eles vão evangelizar, eles vão transformar muitos dessa geração perversa. Mas eu quero que você, então, cuide deles, né? Livre eles do mal. E o apóstolo Paulo, ele traz essa convicção dele aqui, né? Essa mesma convicção, esse mesmo ensinamento que Jesus dava. Vocês precisam ser astros neste mundo. Vocês estão neste mundo, este mundo é perverso, e vocês precisam ser luz. Vocês precisam fazer a vontade de Deus e ser diferente desse mundo. É importante que vocês façam isso. É importante vocês entenderem que vocês vão continuar aqui. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês precisam fazer a vontade de Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo no capítulo anterior? Ele fala, né, que ele tem aquela dúvida: eu quero morrer e estar com Cristo. Isso seria muito bom porque ele sai do meio dessa geração perversa, estaria com o glorioso Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho útil que eu ainda fique aqui. Enquanto ele estivesse aqui, ele queria estar glorificando a Deus com a sua vida. Ele queria estar fazendo a vontade de Deus. Ele queria gerar glória ao nome de Deus. Então ele sabia que ele seria útil aqui. E ele fala para aqueles irmãos que aqueles irmãos, enquanto estiverem nessa geração perversa, eles deviam ser úteis, deviam ser luzes e mostrar então a glória de Deus por meio das obras deles. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Retendo a palavra da vida, e algumas outras traduções está preservando a palavra da vida. Tem algumas outras traduções, acho que tem umas 3, 4 traduções diferentes nessa palavra aqui. E traz um sentido, pelo menos 2 sentidos principais que as pessoas costumam falar, né? Que é segurar firmemente a palavra de Deus, ou seja, permanecer fiel ao Evangelho,
ou apresentar a palavra de Deus, né? Compartilhar o evangelho com outras pessoas. De certa forma, as duas coisas fazem sentido, mas segurar firmemente a palavra de Deus dentro do contexto aqui faz mais sentido, né? Então aqueles irmãos precisavam então ser luz no mundo, retendo a palavra, preservando a palavra da vida. A palavra da vida porque é o que o evangelho faz conosco, né? O evangelho, ele nos traz vida. E a gente, quando coloca em prática a vontade de Deus, a gente desenvolve a nossa salvação, começamos a ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, começamos a ser luz nesse mundo, é um sinal de que nós estamos, então, preservando a palavra da vida, retendo a palavra da vida. E nós precisamos fazer isso. Não adianta nós pregarmos um evangelho que transforma, pregar um evangelho que muda vidas, pregar um evangelho que traz salvação, mas vivermos uma vida completamente diferente disso, né? Então, para que nós possamos, de fato, reter a palavra da vida, não é somente falando, não é somente pregando, mas é vivendo. Quando a gente vive uma vida de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, junto com uma convicção correta e uma pregação correta deste evangelho, a gente está retendo a palavra da vida. É o que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos fizessem. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então o apóstolo Paulo, ele queria que aqueles irmãos fizessem isso, ele se alegrava, e o motivo da vida do apóstolo Paulo, o motivo das prisões do apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele estava sofrendo, tinha esse objetivo. O objetivo de ver aqueles irmãos crescendo e se desenvolvendo. E se isso não acontecesse, então tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu teria sido em vão. E ele não queria que isso acontecesse. Ele não queria que todo o trabalho que ele estava tendo, né, por aqueles irmãos, fosse em vão. Ele queria que aqueles irmãos, então, frutificassem. Era o motivo da vida dele. Ele entende que ele ia ficar aqui neste mundo ainda. Ele fala que seria útil estar aqui. Queria sobreviver àquela prisão ali, porque ele tinha como objetivo ajudar os irmãos. Era o motivo da vida dele. Servir a Cristo e, consequentemente, né, ajudar os irmãos. E aí ele fala, então, para que eu não tenha corrido em vão, nem trabalhado em vão. Muitas vezes eu paro, assim, devemos parar para pensar nisso, né? A gente, é comum numa igreja, né, você ter algumas pessoas que, né, lideram a igreja. Então você tem um pastor, tem alguns outros membros que muitas vezes estão ali trabalhando diariamente, cuidando da igreja. E devia ser uma preocupação nossa, pensar, né, diariamente, se, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso estar presente na vida da igreja, eu preciso participar da vida da igreja, eu preciso aprender, né, estar na igreja aprendendo, prestando atenção na mensagem, dando atenção, me envolvendo, porque tem pessoas que trabalham bastante para que isso daqui esteja, né, funcionando, para que a palavra de Deus esteja sendo pregada. E a gente precisa dar valor a isso, né? Para que não seja em vão o trabalho de alguns irmãos. Parando para pensar aqui mais especificamente na vida do pastor de igreja. Ele dedica a sua vida estudando a palavra de Deus. Muitas das vezes ele deixa, muitas das vezes não, todas as vezes, se for um bom pastor, ele deixa muitas coisas muitos privilégios que ele poderia alcançar, ou coisas que ele poderia alcançar, a fim de cuidar da igreja de Deus. E muitas vezes a gente, né, desenvolve um sentimento de ingratidão, e não dá valor ao trabalho, né, do pastor, do obreiro. E a gente não pode ser desta forma, meus irmãos, né? Que a gente possa ser uma igreja que dá valor àqueles que trabalham, àqueles que ensinam, àqueles que, né, dedicam sua vida ao evangelho. É do agrado de Deus que seja desta forma. Então, pense bem antes de causar algum problema na igreja, né, ou de ficar ausente, ou de, né,
fazer algo que atrapalhe o bom funcionamento da igreja, principalmente espiritual. Você pode estar realmente atrapalhando, né, e sendo totalmente ingrato, né, com o trabalho do seu irmão, que se dedica tanto para que as coisas possam acontecer conforme a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala isso para aqueles irmãos. Quero que vocês cresçam, que vocês desenvolvam, que vocês temam a Deus, que vocês sejam irrepreensíveis, que vocês sejam luz no mundo, para que não seja vão tudo que eu fiz por vocês. Todas as minhas visões, há uns 3 estudos atrás, eu passei a lista do que Paulo tinha passado, pelo menos que está escrito na Bíblia, né? Deve ter passado muitas outras coisas, de tantas coisas que ele passou. E ele não queria passar tudo aquilo em vão. E ele sabia que não seria. Ele sabia que Deus estava trabalhando, né, no coração daqueles irmãos ali. Então, o objetivo da exortação do apóstolo Paulo aqui, ele conclui desta forma, né? Ele conclui falando que aqueles irmãos, eles precisavam então ser irrepreensíveis, que eles precisavam desenvolver a salvação deles, né? Principalmente focado naquilo que é a unidade. Eles parassem de reclamar e parassem de contendas entre eles. E aí, nos 2 últimos versículos, ele fala: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele usa as palavras alegria, né? Que, como a gente conhece a carta do Filipenses, é a carta da alegria. É a carta onde o apóstolo Paulo está preso, onde os irmãos mandam oferta para ele, preocupado com ele, mas é a carta da alegria porque Paulo, independente disso tudo, está alegre. Ele fala então que ele não queria que fosse em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. O que ele está querendo dizer aqui? Ele faz aqui um exemplo acerca dos rituais de Israel. Libação era como se fosse uma oferta complementar. No momento, tinha uma oferta principal, então tinha vai fazer o sacrifício dos animais. Essa era a oferta principal. E para completar essas ofertas, geralmente tinha a oferta de libação, que é o quê? Que era derramar um líquido forte, geralmente era um vinho, que se derramava sobre o altar, junto ao animal sendo sacrificado, né? Então, é esse exemplo que ele traz aqui. Ele fala que a vida dele, né, ela era como se fosse uma libação. E o sacrifício e serviço dos irmãos era o sacrifício principal, né? Então, aqueles irmãos, eles... Aqui, ó, novamente, versículo 17. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então, o principal ali era o sacrifício e o serviço da fé dos irmãos. Aqueles irmãos ali era o sacrifício principal e Paulo então era a libação, era o sacrifício complementar. E ele fala, e ainda que seja oferecido então por libação, sacrifício, folgo e me regozijo com todo vós. Essa libação, ela traz um sentido, ela representa uma entrega, uma dedicação, uma consagração total. Uma vez que você derramava aquele líquido, não tinha como buscar novamente, né? Você derramava todo o líquido ali. Então, o apóstolo Paulo está falando ali justamente isso, que ele sendo oferecido por libação, é justamente isso. Ele estava se entregando pela aquele sacrifício principal, que era o sacrifício dos irmãos na fé. E ele fala que mesmo isso acontecendo com ele, porque ele está colocando aqui a probabilidade de ele ser morto, ele não ser solto da cadeia, ele ser morto, mesmo isso acontecendo, ele se regozija, ele estava alegre. E isso é um ensinamento maravilhoso, porque ele coloca ali a pior das circunstâncias. A pior das circunstâncias era essa, pensando nesta vida, era ele morrer. Era ele não sair daquela cadeia. Mas pensando no pior das circunstâncias, ele fala: eu folgo e me regozijo com todos vós. E termina falando para que nós façamos a mesma coisa. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo.
O apóstolo Paulo nos traz ensinamentos grandiosos, irmãos, nessa carta aos Filipenses. Ele mostra muitos ensinamentos preciosos e que de fato imitam o Senhor Jesus Cristo. Ele mostra como o apóstolo Paulo se humilhou diante de Deus, assim como Jesus Cristo se humilhou diante de Deus. Como o apóstolo Paulo era obediente, assim como Jesus Cristo foi obediente. É. Ele mostra aqui que talvez ele poderia ser oferecido ali como sacrifício, né, no sentido de que morrer pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi morto por nós. Então o apóstolo Paulo ali, ele usa daquele exemplo que ele deu no começo do capítulo e ele coloca em prática. Ele não simplesmente vive uma vida separada e fala, ó, tem um Jesus lá que fez todas essas coisas, sigam aquele Jesus. Não, ele, junto com aqueles irmãos, procurava e queria seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E ele estava alegre por isso. Alegre, mesmo pensando na possibilidade de morte. Porque ele sabia que a vida dele, ela foi usada para o desenvolvimento daqueles irmãos. E que se ele morresse naquela condição, onde ele estava sendo útil para a vida daqueles irmãos, ele estaria alegre, estaria feliz. E que aqueles irmãos também estivessem felizes. Lembra que a carta começou dentro de uma preocupação, né? Ela foi enviada porque houve uma preocupação daqueles irmãos pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso e aqueles irmãos, talvez, né, desesperados e preocupados com o que pudesse acontecer. E ele escreve essa carta falando, irmãos, se alegrem no Senhor, não se entristeçam. Porque eu estou vivendo tudo isso, eu estou passando por tudo isso, mas eu estou glorificando a Deus. Estou alegre por isso. Então, estou preso, obrigado pelas ofertas, mas se alegre no Senhor. Eu estou alegre. Eu estou alegre porque talvez eu morra por amor a vocês. Eu morra porque estou defendendo o Evangelho. E vocês precisam se alegrar por isso também. Então, irmãos, a gente chega no final dessa exortação que o apóstolo Paulo faz. Aqui, né, o capítulo 2, do versículo 1 ao 18, é uma exortação só, né? Ele não muda aqui o rumo da conversa, né? A gente teve que dividir em duas porque fica muito grande, né? Falar tudo numa mensagem só. Mas do versículo 1 ao versículo 18, nós temos uma exortação só. Então, é esse o ensinamento que Paulo quis nos trazer. Ele estava feliz com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam produzindo frutos, mas ele ficou sabendo de contendas que estavam acontecendo ali, e ele exorta aqueles irmãos, ele pede para aqueles irmãos, completem a minha alegria e parem com essas contendas, parem com essas brigas. Considerem os outros superiores. Vejam o exemplo de Jesus Cristo. Ele cita todo o exemplo de Jesus Cristo, e com base nisso ele fala, agora que vocês têm o maior dos exemplos, desenvolva essa salvação que esse Cristo deu para vocês. Desenvolva, aprenda, sejam irrepreensíveis, retenha a palavra da vida, né? Para que meu trabalho não seja vão, talvez eu morra e vou morrer feliz, porque eu morri agradando a Deus e sendo útil na vida de vocês. Vocês também precisam se alegrar por causa disso. Nós finalizamos, então, essa segunda parte do capítulo 2 de Filipenses. Vamos fazer mais uma palavra de oração.